Bom, na cultura do milho, aqui no condomínio Gato, a gente trabalha ele na rotação, né, de culturas com a soja, e toda a área que a gente precisa realizar alguma recalagem, correção de fósforo, alguma coisa nesse sentido, a gente entra com o milho, porque a gente acaba fazendo essa área um plantio convencional, uma área preparada, né? A gente revolve o solo, ou com um subsolador, no caso de áreas que não precisem ser feito perfil, né? Ou com a Iveca, onde a gente consegue fazer um revolvimento até 40 centímetros, tentar uniformizar a área e fazer um perfil para tentar superar aí os veranicos que a gente tem, né, aqui na Bahia. Após a escarificação ou subsolagem ou a Iveca, dependendo do manejo da área, a gente trabalha com calcário, a dose aí chegando a 3 toneladas e meia por hectare, tá? Lembrando que são solos arenosos, né? Então a quantidade de calcário é menor do que na argila. Trabalha também com a correção de condicionador de solo, que é o gesso, né? Gesso agrícola, na faixa de 1,5 toneladas, gesso de rocha, não de resíduo da fabricação do adubo, no caso, né? Não o fosfogesso, o gesso mineral mesmo. Trabalha a correção de fósforo, aí vai dar análise, o que ela pede, né? Se 300 kg de fósforo, 200 kg de fósforo, 150 kg de P2O5, aí depende da análise, a gente leva em consideração isso, né? O gesso e o fósforo são incorporados com grade niveladora, né? O calcário é incorporado com a grade intermediária. A gente distribui o calcário em 20 centímetros, né? De profundidade, na faixa dos 20 centímetros. E o gesso e o super simples na faixa de 10 centímetros, entre 5 e 10 centímetros aí incorporado, né? A adubação ela é feita a lanço, no caso. E para o milho, daí a gente faz uma adubação de base. Adubação de base na faixa de 150 kg de MAP. Esse seria o manejo de pré-plantio até o plantio do milho. Antes de estabelecer a cultura do milho, a gente já joga o cloreto de potássio, quando consegue em tempo hábil, se não, logo após o plantio já é realizada a aplicação do cloreto de potássio, na faixa de 300 kg por hectare, com o objetivo de no outro ano, a soja que vai sobre essa parada de milho, a gente trabalha aí com dose de 80 a 100 kg somente de cloreto, né? Isso é a lanço, não é incorporado, né? O cloreto não há essa necessidade de fazer incorporação. E a cobertura do milho a gente tenta trabalhar mais ou menos em torno de 160 pontos de N, né? Alternando anos, dependendo da condição comercial, trabalha com ureia revestida ou então com nitrosulfocálcio, que seria um sulfato de cálcio sulfato de cálcio e nitrato de cálcio para a gente ter uma fonte menos volátil. Isso depende da condição comercial, pois o nitrosulfocálcio, que é o Iarabela que a gente trabalha, tem um valor agregado maior. Então ele é mais caro para você comprar, o custo do N é maior. Então depende da condição comercial. A vantagem dele é que você consegue jogar ele no solo seco. Você consegue fazer a operação em solo seco, tem um rendimento bom na máquina. Em grandes áreas isso é importante, né? O operacional, você precisa ter ganho operacional para cobrir as áreas. Então você tem uma facilidade de manejo, né? Então a gente alterna, depende da condição comercial, meia dose ureia revestida e meia dose o Iarabela. Ou no caso desse ano que a condição comercial foi melhor, a gente está fazendo todo o N do milho com Iarabela. A ideia é não perder nada, né? O aproveitamento dele é melhor do que a ureia. A parte de controle de ervas é feito uma dessecação, porque quando a gente joga o fósforo, a gente joga a semente de milheto junto para tentar fazer uma cobertura antes da lavoura de milho. E aí a cultura que consegue se estabelecer mais rápido, né? Não é o ideal você fazer uma graminha antes de outra, mas é o que consegue estabelecer mais rápido para cobrir o solo. Que a gente, como está em solo de areia, né? A resistência do solo ela é baixa, né? E é muito suscetível à erosão. Então a gente trabalha com milheto, antes do plantio do milho, a gente desseca esse milheto, se possível, tentar plantar o milho em cima do milheto já seco. Então a gente antecipa esse milheto com glifosato em uns 15 dias. E no dia anterior à semeadura do milho, a gente repete mais uma dose de glifosato junto com o HIT, para pegar as folhas largas que tem na área e tentar dar um residual para as folhas largas. O pós-emergente é feito a trazina com Soberan. A gente tem problema de amargoso nas áreas, então para a gente não deixar o amargoso escapar, tem trabalhado com a trazina e Soberan.
E também é uma forma, é a única vez que a gente tira o glifosato do manejo, né? Para a gente tentar fazer uma rotação de ativo. Então, as áreas de milho, a gente não entra com glifosato, mesmo o milho sendo RE, a gente trabalha com atrazina e soberano para fazer uma rotação de ativo. Tentar não selecionar plantas resistentes ao glifosato, tentar dar uma quebrada no negócio aí. A parte aérea, a gente continua a atenção em percevejo e cigarrinha, principalmente, né? E tem trabalhado aí com algumas partes com condições ideais de umidade com biológico. Trabalha com Balvéria, né? Alguma coisa de metarrísio para cigarrinho e percevejo, né? E a parte disso tem trabalhado aí com acefato para cigarrinho, alguma coisa de neonicotinoide com piretroide. E mais para frente a gente entra com abamectina, né? Alguma coisa às vezes de polo para segurar ácaro. A pressão de ácaro para a gente aqui ela é bastante forte. Por enquanto, lagarta, a gente não tem feito aplicação para Spodoptera no milho. Tem sido. A tecnologia Viptera tem trabalhado bem, né? Tem segurado. A gente tem feito os refúgios com milho convencional, né? Milho convencional ao redor da área, faz o refúgio ao redor. Então, 10% da nossa área de milho é de bordadura, com um material que ele é suscetível ao ataque da Spodoptera. Para a gente manter as populações suscetíveis à tecnologia Viptera, né? Então, por enquanto, para lagarta no Viptera a gente não tem feito nada, né? Tá ok? A parte de praga, manejo de pragas de milho, a gente faz o tratamento de sementes, né? Principalmente para sugadores. A área do milho é quase toda ela BT, né? O Viptera é o que predomina, o Viptera e PWU. Então, o foco do manejo de TS é sugadores, né? Trabalha aí com neonicotinoide. O melhor deles é a clotianidina, porém o custo é mais alto. Então tem se trabalhado aí com tiametoxam, imidacloprido, principalmente com o objetivo de segurar cigarrinha, né, e percevejo. Esse seria o manejo DTS para milho. Aí é colocado os micro, né, biológico, a gente trabalha com os fungos para nematóide, principalmente a Trichoderma hipoconia, né, usa o milho para inocular esses fungos, para combater nematóide e algumas outras doenças de solo. Esse é o TS do milho. Quanto à doença, além do fungicida que já tem na semente, que a gente compra, se ela não vem, a gente coloca. Eu normalmente trabalho com o Standard Top, né? Que é a piraclostrobina mais o tiofanato de fungicida. Na parte aérea, a gente tem trabalhado com 3 aplicações, tem feito uma entre V4 e V5 com estrubirulina mais mancozeb, tá? Que é para segurar aí muita mancha de diploide macróspora que a gente tem na região, principalmente quando dá um ano chuvoso, né? E aí após ela a gente, quando o milho chega na fase de querer soltar o pendão, mais ou menos faltando 2 folhas para soltar o pendão, a gente entra com Priori Extra mais Mancozeb. E aí depois de polinizar, 100% de polinização dos cabelos do milho, a gente repete a aplicação de Priori Extra mais Mancozeb. A gente optou por fazer 3 aplicações, porque a gente não colhe o milho com umidade alta, esse milho espera na lavoura, então a gente acaba plantando ele mês de dezembro, normalmente, e vai colher ele mês de junho ou julho. A gente espera o milho secar na lavoura, porque a nossa prioridade é fazer o soja. Então a gente usa essa estratégia. A parte de nutrição com micro, no caso, a gente faz ela praticamente toda via foliar, né? A gente tem trabalhado muito forte em manganês, além do que é fornecido no Mancozeb, a gente trabalha mais um pouco de carbonato de manganês via folha, né? Também trabalhamos com óxido de zinco, e também cobre, cobalto, molibdênio, níquel e magnésio. A gente tem feito, distribuído aí até no vegetativo isso daí, tá? Tem trabalhado com esses micro aí fornecido via folha. Zinco e manganês entra bem cedo, né? Parcela isso daí em pelo menos 3 aplicações. O cobalto e o molibdênio e o níquel fazem 2 aplicações. E o boro também a gente parcela em 2 aplicações. Naquela fase que o milho mais exige esses micro, a gente acaba entrando via folha. Tratamento de semente de soja, a gente tem feito fungicida, inseticida, né? Inseticida principalmente aí para alguma coisa para elasmo na soja que não é intacta, né?
Elasma a gente tem ataque dela. Inseticida também